Hoje pela manhã, Lula realizou o seu primeiro discurso no governo de transição e, na minha opinião, foi um bom discurso. Um discurso para a base petista e principalmente para os mais pobres, a ponto do Lula se emocionar e chegar a chorar. Só que o mercado ficou descabelado com o discurso do Lula, o dólar subiu, a bolsa caiu, o Lula tá provocando indefinições, o mercado está ansioso. E sinceramente, pessoal, dane-se. Pouco importa essas oscilações e indefinições no mercado. Lula não vai ter lua de mel com o mercado só se ele for o Paulo Guedes. E ele não vai ser mesmo, então pouco importa o mercado nesse momento. E você vai colocar nos comentários o que você achou do discurso de Lula e o que você acha dessa má vontade do mercado com o governo Lula. Deixa o seu like se você espera que Lula faça um bom governo e se inscreva no canal, faltam menos de 1000 inscritos para os 200 mil. Eu quero já falar, pessoal, tirar isso daqui da frente, porque o mercado, esse mesmo que está se chiando com Lula porque não define, o Lula vai furar o teto de gastos, o Lula, ele não definiu o ministro da economia. Esse mesmo mercado, ele estava tendo muita boa vontade com o Bolsonaro, que provocou instabilidade jurídica com uma centena de emissões recordes de MP, que é o grande problema do governo Bolsonaro em termos de estabilidade institucional. Link aqui no card. Esse mesmo governo Bolsonaro que fez o dólar bater quase R$6, esse mesmo Bolsonaro que furou o teto de gastos várias vezes, esse mesmo governo Bolsonaro que provocou instabilidade institucional atacando os três poderes, provocando inclusive instabilidade no capitalismo. Esse mesmo governo Bolsonaro que fez a PEC do calote, a PEC dos precatórios, dando um calote em um monte de gente. Então o mercado, que agora está de cabelo em pé com o Lula, está arrepiado com o Lula, não ficou arrepiado com o Bolsonaro. Tá? Então vamos ter um pouco mais de calma, porque basta só falar um pouquinho, vamos aumentar o gasto público para combater a pobreza, que eles já ficam de cabelo em pé. Não! Não pode, né? Porque se aumenta um pouco a dívida, o valor dos papéis acabam caindo. Então assim, não importa muito o mercado. E outro, o Lula não vai ter lua de mel com o mercado? Não vai. O Lula só vai ter lua de mel com o mercado se ele fosse o Paulo Guedes. Isso é óbvio. Óbvio, a não ser que o governo dele, o Ministério da Fazenda, fosse ocupado pelo Paulo Guedes. Caso contrário, nunca terá lua de mel. Mas o dólar ele subiu. O dólar não vai mais subir além disso. Para mim, felicidade, né? Porque eu ganho em dólar aqui, o meu AdSense. Então se o dólar bater R$10, para mim tá maravilhoso. Mas o dólar não vai subir além disso. E o dólar subiu um pouquinho, mas o dólar já vinha caindo, já há muito tempo. Então é normal ter esse tipo de oscilação. Amanhã vai cair de novo. Mas o Ibovespa, o Ibovespa estava subindo. Então esse tipo de acomodação, esse tipo de oscilação é normal, mas não afeta em nada. Mas não afeta em nada. Isso é uma oscilação pontual no espaço-tempo. E depois dessa oscilação pontual, o mercado vai voltar na tendência maior que já estava ocorrendo antes mesmo do Lula falar de transição. Então não vamos nos descabelar por coisa pequena. Porque esse discurso do Lula foi um discurso importante, porque agora a gente tem que falar sobre o Brasil que interessa. O discurso do Lula foi um discurso para os mais pobres. A população vai ter 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e jantar, e nesse momento o Lula chorou. E claro, o Lula precisa fazer um governo para essa parcela da população, porque foram os mais pobres que deram a vitória a ele. Aquele 2 milhões a mais de votos vieram das camadas mais populares, que sofreram com o Bolsonaro. E as camadas populares, elas não sofreram com o Bolsonaro por conta do discurso do Bolsonaro, aquele discurso bélico e cheio de bobagens. Não. A população brasileira mais pobre sofreu justamente pelo modelo econômico empregado pelo Paulo Guedes, pelo modelo econômico que o Bolsonaro endossou do Paulo Guedes, que é um modelo econômico falido, que o mercado quer que o Lula implemente. Mas isso não vai acontecer. Porque esse modelo econômico que a imprensa também é coberta e quer falar que o Bolsonaro perdeu por conta do comportamento dele, esse modelo econômico é um modelo falido. Não gera emprego, não gera renda, não gera nada, a não ser para a população mais rica. Então o Lula faz o aceno mais pobre e tem que fazer, porque foram os mais pobres que deram a vitória ao Lula. E tá ficando cada vez mais claro aquele pedido de socorro que o Lula fez no primeiro discurso dele logo após a vitória. Quando o Lula falou, e eu disse pra vocês, Lula está pedindo ajuda para a população. Quando o Lula fala que vai voltar com as comissões governamentais, o que ele está dizendo? Que ele quer a participação na sociedade. Porque ele precisa exatamente de cada um de vocês que gostam do Lula, que esperam um Brasil melhor, para puxar o governo dele para a esquerda. Porque caso contrário, vai haver uma força do mercado puxando o governo Lula para a direita. E ele só vai conseguir rebater a força do mercado com uma pressão popular. E não a pressão popular sobre o governo Lula. Uma pressão popular que passa por cima do governo Lula e chega até o mercado.
é a pressão puxando o governo Lula para a esquerda e também para os mais pobres. Esse é o discurso do Lula. E outra, isso mostra, esse posicionamento do mercado, que essa polarização continua existindo. Essa polarização, não, direita e esquerda, não, isso é uma bobagem. Existe uma clara polarização entre a população mais rica e a população mais pobre. A população mais pobre precisa dos gastos sociais do governo Lula, como saúde e educação, mas o mercado não quer que isso ocorra. Então a luta de classes, a disputa pelo poder, a polarização está evidente. Então não adianta quem falar que não tem que polarizar, não sabe nada do que está acontecendo com a sociedade de um modo geral. Mas o que você achou do discurso do Lula? Coloca nos comentários. Você acha que o Lula vai ceder à pressão do mercado? Qual vai ser o papel seu como militante para evitar isso? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E um dos pontos que eu mais gostei no discurso do Lula foi quando ele disse que o Banco do Brasil e os demais bancos públicos não serão privatizados. E não podem ser privatizados mesmo, porque o Banco do Brasil e os bancos públicos, eles vão ser utilizados como instrumentos de fomento para o projeto de geração de emprego do Lula. Essa é a estratégia, esse é o papel dos bancos públicos, porque o Lula, na entrevista que ele concedeu ao Flow Podcast e também em outros momentos, ele deixou muito claro, ele tem a noção que hoje as grandes empresas, elas não estão mais interessadas na geração de empregos, porque elas já estão financiarizadas. Os grandes gestores, os donos das empresas, eles ganham dinheiro com a especulação financeira. Eu dei um exemplo meu aqui, eu sou um nada. Eu poderia ter aberto uma franquia de chocolate, ia gerar 2 postos de trabalho, mas o lucro que eu ia ter mensal é menor do que o lucro que eu teria deixando meu dinheiro numa conta do Nubank, no CDI do Nubank. Então eu não vou aplicar meu dinheiro para gerar emprego. Então o que o Lula vai fazer? Ele vai fomentar o empreendedorismo por necessidade. Que é pegar aquela pessoa que perdeu o emprego, que está 2, 3 anos sem emprego, que não tem outra opção a não ser abrir um negócio próprio. Abrir o bar, abrir uma lojinha. Então o que ele vai fazer? O Lula vai utilizar esses bancos públicos para dar crédito para essas pessoas. Porque essas pessoas vão abrir o estabelecimento e aí vão conseguir gerar empregos. E com o auxílio do Sebrae, com os programas públicos de capacitação, você consegue gerenciar o negócio tudo publicamente. Tudo sem custos, podemos colocar assim, de ensino, essas coisas. Toda uma estrutura e um aparato governamental para que essa pessoa possa ter sucesso no empreendedorismo dela. Por isso que os bancos públicos não podem ser privatizados e o Lula já deixou essa linha para os bancos públicos. Essa vai ser a função e, na minha opinião, não há outra forma de gerar emprego senão com a utilização dos bancos públicos. E um ponto interessante do discurso do Lula foi claramente um aceno ao PT. Porque quando o Lula fez todo esse discurso, ele estava também acenando para as bases. Porque o Lula ficou fora ao longo desses últimos 10 dias. Ele estava viajando, estava curtindo as férias lá em Trancoso. E o Alckmin estava com os holofotes sobre ele. Parecia que o Alckmin era o presidente. E claro que tudo isso provocou uma ciumeira imensa dentro do PT. A ponto de uns sem votos, como o Gilmar Tato, querer cobrar a criação de uma comissão para fiscalizar a equipe de transição. Uma bobagem. Mas causa esses ruídos. Então o Lula chega, fala público, faz um discurso também para os petistas para acalmar. Fala, é um governo ainda com o DNA do PT. Então isso tudo também tem um aceno à população petista, podemos colocar assim. E é muita ingenuidade a pressão que está sendo feita por conta de seleção de ministros. O jornal O Globo fez um editorial hoje cobrando que o Lula dê uma definição sobre o futuro ministro da Economia, que é uma coisa simplesmente patética. Parece mais uma tentativa de especular nome para ter notícia, já que o Bolsonaro ele deu uma apaziguada e então ele não gera mais notícia, do que de fato preocupação. Porque o Lula não pode falar nada sobre ministros nesse momento. Nós nem sabemos como que vai ser o ministério, a quantidade de ministérios. Então não adianta, é um erro falar de ministros agora, porque o governo está mais empenhado, o governo Lula, no caso, está mais empenhado em aprovar a PEC da transição, passando esse momento sem maiores danos junto ao Congresso. Você sabe que está uma dificuldade imensa, link aqui no card para você ver a conversa que o Lula teve com o Arthur Lira. Esse é o principal ponto, aprovar a PEC da transição, formar a base no Congresso. E depois que formar a base no Congresso, aí sim vamos discutir quem serão os ministros, como vai ser o rateio dos ministérios. O partido do Kassab, o PSD, pediu 2 ministérios. Quais vão ser? O Renan Calheiros vai ter um ministério, já que ele não vai ter mais a presidência do Senado? Então há uma composição política para fazer antes de qualquer coisa. E enquanto isso, o mercado pode continuar esperneando, porque não muda absolutamente nada. Nesse momento, deixa espernear. Deixa espernear. É melhor ter o mercado esperneando agora durante 1, 2 semanas do que ter 4 anos com uma política de transição mal feita e capenga que vai deixar Lula na mão do poder legislativo. E é exatamente isso que está sendo evitado nesse momento.